Então vamos lá, a gente vai tratar hoje a respeito do parágrafo 2 e do parágrafo 3, né, desse capítulo e desse artigo aí. O primeiro ponto, referente ao pai, a gente vai dizer, né, vai ver o que melhor define a igreja a respeito do fundamento do pai. Então, na semana passada, a gente viu que toda oração, toda liturgia, tudo começa com crer, né? Crer em Deus Pai. A gente começa o credo, rezando o terço, dizendo que a gente crê em Deus Pai. A gente começa, né, qualquer oração, digamos assim, traçando o sinal da cruz. E nesse sinal a gente invoca, né, o nome de Deus. Aqui a gente vai falar e vai ver um pouco melhor, vai aprofundar um pouco melhor, nesse sentido do sinal da fé, né, que é o em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, nesses parágrafos aqui, que vão do 237, né, do 237 até o 200, perdão, do 232 ao 237, ele vai tratar, né, a respeito da trindade contida nesse sinal de fé, né? O parágrafo, o catecismo, perdão, ele é muito claro no sentido de que a fé de todos os cristãos, ela se fundamenta na Trindade, né? Não tem como você ser cristão, se dizer cristão, dizer que crê, né, em um símbolo de fé, se você não acredita no dogma da Santíssima Trindade, né? Não está fundamentado em crer em que Deus é único, ele está não dividido, né, mas o que forma a unicidade de Deus é uma trindade de pessoas santas, muito santas, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Já começamos com um certo problema, digamos, né, porque exatamente toca nesse segundo ponto aqui. A trindade é um mistério central da fé da vida cristã. Então, ela é a fonte, né, de todos os outros mistérios que a gente tem de fé, e ela também é a luz que ilumina todos os outros. Então, no sentido de que, assim, isso aqui, gente, foi trabalhoso desde todos os tempos, tá? Desde os primeiros cristãos, desde os primeiros mártires, desde os grandes santos dos primeiros séculos, né? Enfim, passando aí pela Idade Média, pelos tempos modernos e chegando até a gente, né? Isso nunca foi feito assim para todo mundo entender, e para entender a gente precisa sim correr um pouco atrás, né? Enfim, são temas pesados porque a gente está falando de um mistério muito grande, né? E às vezes a gente tem a ideia de mistério de algo assim, ah, minha nossa, né? É muito inalcançável, é muito romantizado, é muito perplexo e complexo para minha compreensão. E de fato a igreja ela entende isso, né? Por que eu estou falando isso? Só para a gente entender um pouco o parágrafo 236, tá, gente? Então, tendo consciência de que é natural no homem ter um senso de mistério das coisas que ele não consegue compreender, comprovar e tudo mais, de duas uma, ou o homem ele descrê totalmente, ele faz pouco caso daquilo, né, daquele mistério, ou então ele pega para si aquele mistério, né, ele não entende, mas ele guarda ele de uma certa forma em que ele mesmo diz, isso aqui é fundamental para mim. E é isso aqui que a gente faz com a fé, digamos assim. Por isso que ela é tão essencial, por isso que ela é um dom tão essencial, né? Não é que nós temos uma fé cega, né? Isso é necessário trabalhar nesse sentido, de que a fé ela é alimentada pela razão, né? E se a razão nos diz em que algo é mistério, e a fé também nos diz em que algo é mistério, ambas devem se complementar não para a compreensão desse mistério, mas sim para cada vez mais, digamos, conformar a nossa vontade a esse mistério, que será uma coisa insaciável. Aqui eu estou tratando da Trindade. Tá? Nesse sentido, a igreja, enfim, ela, ela suplementa isso, né, a unicidade de um Deus em três pessoas, e isso eu já tratei na aula passada, então não vou ficar fazendo muita menção aqui. Só que é o seguinte, no parágrafo 236,
os antigos padres da igreja, eles fizeram duas definições, né, que estão os termos aí em grego, tá, o teologia e o oikonomia, para dizer a respeito da Trindade. Né? Essas duas definições elas vão ajudar um pouco a construção do dogma da Trindade. E entendo que a construção do dogma, o dogma ele existe, né? Mas o homem, até captar que ele existe, ele precisou construir uma série de argumentos e artigos, né, e fundamentos de fé a respeito disso. Só uma breve exposição. O teologia, o que isso quer dizer? Vem aí da mistura do grego do theo com logos. O theo é Deus, né, e o logos é conhecimento. Logos seria um conhecimento de Deus, mas não fica só na construção da palavra em si, digamos, né? Essa palavra, o teologia, significa o mistério da intimidade de Deus Trindade em si, como ele de fato é. Tem duas formas de você identificar, digamos assim, a presença de Deus, de entender como é Deus. Né? A primeira de todas é essa, né, a partir da teologia, ou seja, dessa intimidade de Deus, compreendo, pior que compreender é uma palavra difícil para dizer, né? Mas enfim, sabe-se, né, de algum modo, em que na intimidade de Deus, Deus ele é em si mesmo, ele existe em si. Então, há uma intimidade no próprio Deus, pela qual as três pessoas da Santíssima Trindade, elas se interrelacionam. E na aula passada a gente falou que esse interrelacionamento, ele é de amor, né? Então, esse interrelacionamento das três pessoas, né, estão conjugadas dentro do Deus Uno Trino. E aí, dentro disso, né, Deus ele se revela enquanto eu sou, né, aquele que sou, e Deus é por causa da questão do tempo, né? Do tempo e espaço que a gente disse na aula passada, né? No último domingo. Enfim. Então, a parte desse princípio, Deus ele é em si mesmo, tá? E depois a oikonomia, que também é do grego, que significa, não é aqui o termo economia, tá, gente? Mas o oikos significa cuidado da casa, né? O nomos, o oikos casa, o nomos cuidado, seria uma coisa relacionada a isso. Se tiver alguém da economia ou das áreas das ciências sociais, assim, me corrijam, por favor, se eu estiver errado nessa definição. A oikonomia, ela diz respeito a todas as obras da criação pelas quais o Senhor se revela e comunica a sua vida. Então, vejam, se a gente for entender, perdão pela palavra, tá? Se a gente for buscar se aprofundar no mistério da Trindade, a gente vai identificar essas duas coisas que os padres da igreja identificaram. Primeiro, Deus em si, o núcleo, Deus, Trindade, e segundo, a forma das coisas todas criadas, né? Então, Deus em si, como ele é, teologia. E todas as obras da criação com a qual ele revela e comunica a sua vida, né, que ele criou, está aí a oikonomia. Ou seja, resumo, as obras de Deus revelam quem ele é. E a recíproca também é verdadeira, né? Ou seja, o contrário também é verdade. E Deus, ele revela-se quem é por meio de suas obras. Então, só para repetir, se não tiver ficado muito claro. As obras de Deus revelam quem Deus é, né? Então, as obras da natureza, os seres humanos e afins. E também Deus revela-se quem é por meio de suas obras, né? As obras da natureza, o homem, todas as coisas criadas, vão revelar quem é o seu Criador. Eu não vou entrar muito aqui em discussões, né, de filosofia, etc. Vou tentar ser o mais breve possível nesse sentido, tá, gente? Se não tiver ficado claro, tá, eu vou continuar avançando aqui, vocês, por favor, me interrompam. Então, beleza? Aqui eu trouxe uma imagem, algumas imagens, né, ajudam a gente a ilustrar um pouco nesse sentido. Então, nós temos algumas representações, né, mais antigas, mais novas, a respeito da Trindade. Então, eu não sei se vai aparecer a minha setinha aqui,
Mas se vocês forem ver, tem esses três círculos menores, cada um desses círculos diz respeito a uma pessoa da Trindade, ou seja, a mão com os dedos levantados para cima, né? E o tetragrama aí, o nome santo de Deus, faz referência ao Pai, né? O Criador. O Cordeiro, óbvio, né? Todo mundo já sabe. O Cordeiro em cima dos livros, com selo, já está uma representação bem assim entendível, né, para a gente. Então, o Filho. E o último, óbvio também, né, o Espírito Santo em formato de pomba com os sete raios, né, simbolizando os sete tons aí dele que desce. Esses três, como vocês podem ver, eles não estão descolados de si. Tem um círculo vermelho em volta que une, digamos assim, os três. Corre o grande risco da gente achar que são três deuses, né? E os três deuses se unem para se formar um único Deus. Mas não é assim, né? Deus, ele é e ponto, né? Só que, por meio da própria revelação de Deus, a gente vai identificando que Deus, ele se revela como um pai. No Antigo Testamento, Deus se comporta como um pai. A partir do momento em que os profetas começam a falar que Deus vai enviar um Messias e tudo mais, quando a gente chega nos evangelhos, né, a gente identifica Jesus, quando a gente lê os evangelhos, a gente vê Jesus se comportando como um filho com relação a Deus. A partir daí a gente vai começando a entender, nossa, de duas uma, né? Ou Jesus ele estava louco, ou Jesus de fato ele era filho de Deus, né? Ele é filho de Deus. E pela loucura, a gente vê que, bom, ele não estava tanto, né? Quem é o homem que consegue caminhar sobre águas, transformar água em vinho, é, sabe, transformar, repartir tantos pães e peixes, etc. Então, por meio de alguns milagres, Jesus foi se mostrando, né, próprio filho mesmo. O evangelho do domingo de hoje da transfiguração, ele revela um pouco disso para a gente, né? E não acabou aí, né? O Pentecostes, o surgimento da igreja, com a vinda do Espírito Santo, a vivificação dos apóstolos, né? A vivificação da igreja nos dias de hoje, através dos séculos, demonstra uma permanente ação, um permanente cuidado do Espírito Santo. Então vejam, Deus ele não se revelou completamente, né? Digamos assim, de cara ali para Moisés, para Abraão, todo de uma vez. Ele sempre tomou todo um cuidado. Eu acho que o Lucas ele falou muito isso nas aulas dele, né? Chegando mais para o final agora, que Deus ele sempre foi se mostrando aos poucos. Deus ele não é muito preocupado, digamos assim, com uma pressa, com uma revelação total, porque ele sabe que a gente é criatura, né? A gente é limitado e a gente não consegue compreender tudo o que é de uma forma automática. Então, nessa pedagogia divina, Deus ele vai se revelando aos poucos e ao longo, né, da história da salvação, ele se revelou ser três, não é ser, né, mas assim, que há três pessoas divinas que, amando-se mutuamente de uma forma muito perfeita, elas são um único Deus, né, eterno, todo-poderoso, criador de todas as coisas, né, a quem todos nós devemos dar honra e glória por todos os séculos dos séculos. Enfim. Tá. Nesse segundo ponto aqui, tá, eu vou só novamente reforçar, tá? Se tiver ficado alguma dúvida, por favor, vocês me interrompam. Aqui eu acho que eu já dei um pouco de spoiler, né, da explicação anterior, que as coisas elas se intercomunicam, tá? Então, se eu estiver repetindo coisas demais, vocês me perdoem, porque faltou um pouco a construção do raciocínio lógico. Mas nessa temática de se tratar de Deus e da Trindade, o próprio catecismo ele repete muitas coisas. Ele sempre fica tentando construir e explicar o porquê, né? O porquê, o porquê, o porquê. Deus ele é Pai, porquê Deus ele é Filho, porquê Deus é Espírito Santo, porquê é uma Trindade, né? Porque há uma Trindade. Enfim, aqui se diz respeito mais da revelação, né? Então, dos parágrafos 238 até o 248, são 10 parágrafos a respeito dessa revelação. Então tá, Paulo.
por que a gente está falando, e eu vou repetir isso, né? Por que a gente está falando, então, que são três pessoas, mas não três deuses? Por quê? Primeiro, Deus, a gente tem que entender que o Pai, a pessoa divina do Pai, ele é a fonte e origem de toda a divindade e de toda a santidade, né? Ele envia dois paráclitos. Ele envia dois enviados, tá? Desculpem a redundância, que é o Filho e o Espírito Santo, em momentos distintos da história da salvação, né? Entendam assim. O Filho, enviado pelo Pai, ele veio trazer a salvação à humanidade. Ele veio fazer, né, a obra da redenção. Essa é a grande missão de Jesus. E o Espírito Santo ele foi enviado para que santificasse os homens reunidos na igreja, né? Enfim, santificasse todos os homens que foram salvos pelo sangue redimido de Jesus. Ou seja, uma continuidade da obra do Filho. E que está até os dias de hoje. Não entendam, pelo amor do Senhor, por favor, que a obra do Filho, enfim, ela foi completa, foi o tempo do Filho, agora é o tempo do Espírito Santo. Não é exatamente isso, tá? Não é isso que eu quis dizer. Então, só entenda. O Pai, ele é a fonte e origem da divindade do Filho e do Espírito Santo. Tá? Por quê? O Pai, ele amou tanto que acabou gerando um Filho perfeito, que é a segunda pessoa, né? O amor do Pai para com o Filho e a reciprocidade do amor do Filho para com o Pai não geraram, né, não criaram, e isso também, né, do Filho. O Filho não é gerado e não é criado. E o Pai e o Filho, amando-se fortemente mutuamente, não geraram, não criaram, mas fizeram proceder o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo também não é gerado e não é criado, né? Porque para ser Deus, ele não pode ter sido gerado, mas existir desde sempre, né? E não pode ter sido criado, né? Perdão, gente, perdão. É o contrário. É não ter sido criado, né? Mas ter sido gerado. Qual que é a diferença do criar e gerar, Paulo? Tá? Quando você fala que você vai criar uma coisa, você está tirando algo do zero, certo? Você não pode tirar Deus, né? A quem é absoluto, todo-poderoso, eterno, imanente, de alguma coisa. Isso não é possível. E o Espírito Santo, a mesma forma, né? O Espírito Santo também é Deus, o Filho também é Deus, o Pai também é Deus. As três pessoas, se interrelacionando, são a Trindade, né? O Deus uno, composto de três pessoas. Por que nós sabemos, então, para tratar um pouco mais do Pai, em que a primeira pessoa da Santíssima Trindade é Pai, né? E não mãe. Às vezes a gente fala, mas Deus ele tem um amor de pai e de mãe. Mas Deus ele tem um amor de mãe, etc. Só que a coisa não é bem assim, e basta um raciocínio de lógica bem fundamental para a gente entender, né? Não desmerecendo o amor materno, Deus ele ama como mãe também, e o próprio Catecismo ele afirma no parágrafo 239 que não tem como você dar um gênero, né, digamos assim, a Deus, né? Deus ele não é homem, Deus não é mulher. Deus ele não pode se caber dentro desse tipo de caixinha, digamos assim. Ele é que é o criador, né, do gênero humano, no sentido homem, mulher, né? Então não tem como Deus, criador de homem e mulher, ele ter sido algo. Ele perfeito, ele é superior a essas coisas. Enfim, foi a hora da criação dele mesmo. Né? Ok. Como nós sabemos então que o Pai, ele é o Pai, né? A primeira pessoa da Santíssima Trindade é o Pai. Porque Jesus Cristo, primeiro, já falei um pouco disso, né? Ele se comporta como filho obediente ao Pai, todos os evangelhos. E segundo, porque Jesus, ele já tem uma mãe biológica. Então, vamos lá para a mágica da coisa. O mundo moderno, ele está absurdamente estranho
e maluco, mas é assim que a coisa funciona. Para você gerar um bebê, você precisa, né, de um material genético de um pai e do material genético de uma mãe. Queiramos ou não, o mundo moderno, queira ou não, é assim que novas vidas são criadas, com material genético de um pai e material genético de uma mãe. Né? São os zigotos, né? Enfim, não vou entrar muito nisso porque eu não sei absolutamente nada de biologia. E eu não quero cair aqui na graça de quem entende e, por favor, me corrijam se estiver errado. Mas nesse sentido, Jesus ele já tem uma mãe biológica, né? Ele já tem toda a carga genética que ele necessita que vem de Maria, que vem de Nossa Senhora. Então Jesus não poderia olhar para o céu e falar: "Ah, minha mãe querida", sendo que a mãe dele estava do lado dele, né? E nos evangelhos, de novo aquela coisa: ou Jesus ele era muito louco, ou ele estava mentindo, ou de fato ele estava certo, né? Um dos três. E ele não poderia olhar para o céu e dizer mamãe, porque a mãe dele já estava com ele, né? E quando a gente vai se tratar de São José ele não é o pai biológico de Jesus, ele é o pai adotivo, né? Ele é sim o esposo da Virgem Maria, ele é o marido da Virgem Maria, com quem Maria é casada e etc. Mas ele não é o pai biológico de Jesus, né? O material genético de São José não está na composição da segunda pessoa da Santíssima Trindade feito homem, né? Jesus Cristo. Então, isso nos diz respeito pelo seguinte: obviamente, então, Jesus ele se comporta como filho obediente ao Pai, e quando ele olha para o céu, quando ele roga para Deus, ele sempre chama Pai, Abba, Pai. Né? É um dos atributos, né, digamos assim, é uma das formas que se chama Deus, né? Deus de Pai, como o próprio Jesus ele ensinou para a gente. Então, não sei se ficou muito claro, tá? Mas é mais ou menos esse sentido de entender por que Deus ele é Pai, tá? E não Mãe. E por que o Espírito Santo ele revela o Pai e o Filho? Né? Um pouco daquilo que eu já tinha falado, né? Então, só vou fazer uma rememória aqui bem rápida. Então, o Pai, fonte e origem de toda a divindade, ele dá o Espírito Santo à Igreja e aos seus apóstolos por meio de Jesus Cristo, né? O Pai é intimamente ligado ao Filho, né? Então, tudo o que é do Pai também é do Filho. Logo, o Espírito Santo, ele se é do Pai, né? E se o Pai dá o Espírito Santo, o Filho também, né? Ele dá o Espírito Santo, né? Por isso que nós entendemos que o Espírito Santo ele procede de ambos, do Pai e do Filho. E o Espírito Santo ele revela a sua origem. Eu coloquei, né, a procedência, de onde que ele vem. Ele vem do Pai e do Filho, né? Essa relação de amor aí. E aqui a gente entra num pequeno problema, que é com relação a essa cláusula filioca. Alguém já deve ter ouvido falar e tudo mais. Se a gente for ver um pouco a história da igreja, a gente vê que o grande cisma do Oriente, que aconteceu entre a igreja ortodoxa e a igreja católica, ele foi ele teve um dos seus fundamentos, né? Não todos, mas um dos fundamentos foi exatamente essa cláusula filioque. Eu vou tentar explicar um pouco para vocês o que significa, né? O filioque, em latim, ele significa procedido do filho, né? Que vem do filho também. É praticamente essa a tradução de filioque, né? Então, no símbolo do credo, né? Desse ano constantinopolitano, ele vai dizer, qui compatris et filio, e filio, como é que é? Qui compatris et filio procedit. Enfim, ele vai fazer essa relação de que o Espírito Santo ele vem do Pai e do Filho, né? No símbolo da fé, aqui começa a treta. No símbolo da fé, né, no credo, que foi estabelecido pelo Concílio de Constantinopla em 381, a tradução original do grego, porque Constantinopla, Grécia, né, enfim, Grécia, entendam, né, a língua grega, a tradução original do credo, que foi escrita em grego, para o latim, né, no Ocidente, ele encontrou uma barreira linguística. Em grego, o que diz respeito ao filioque é mais ou menos gerado barra originado do pai.
Ou seja, o Espírito Santo ele é gerado, originado do Pai. E em latim, a tradução que encontrou foi e procede do Pai e do Filho. E o problema foi que essa tradução do Credo de Constantinopla, ele só foi feito no Ocidente, né, no Concílio de Toledo em 527, né? Aí eu não consegui achar direito qual foi o concílio, né, se foi o segundo ou o terceiro. Então eu coloquei essas duas datas aí só para vocês terem uma referência histórica. O Império Romano ele estava caindo mais ou menos nesse tempo aí, tá? Então você tem um delay de 200 anos, né? Quase uns 200 anos mais ou menos aí de tradução. Só que qual que é o cerne da questão, gente? Os gregos eles estão certos, tá? E os latinos eles estão certos, né? Nós ocidentais estamos certos nesse sentido. Porque vejam, eu já falei e é só para pontuar. Deus Pai, ele é a fonte e origem de toda a divindade, de toda a santidade. Então, obviamente, as duas outras pessoas elas seriam, né, geradas a partir dele, do Pai. Então, o grego tá ok aqui. No latim, significa procede do Pai e do Filho. Mas um proceder não no sentido de que o Pai e o Filho geram o Espírito Santo, né? É naquele sentido que eu disse aqui, ó, no finalzinho, porque o Espírito Santo ele revela o Pai e o Filho, né? Porque o Pai gerando o Filho e o Filho sendo perfeitíssimo, né, igual, né, essência do Pai, tudo que é do Pai também é do Filho. E o Pai gerando também o Espírito Santo, ele dá o Espírito Santo ao seu Filho, né? Por isso a procedência também é de ambas. Porque se o Espírito Santo ele é gerado do Pai e também é do Pai, ele também é do Filho. Tá? Gente, se ninguém estiver entendendo nada, por favor, avisem, tá bom? Que eu sei que o tema é absurdamente complexo. Tá? Então, é só para ter e entender que um erro linguístico foi e é motivo, né, de desavença secular entre latinos e orientais, especificamente, né, entre a Igreja Latina, né, a Igreja Católica Apostólica Romana, e os orientais, né, a Igreja, enfim, Apostólica Ortodoxa e etc. E aí, óbvio, né, para elencar o senhor Omar tinha que aparecer aqui, porque é uma tragédia mesmo, um erro de tradução causar um cisma, né, dentro da igreja. É trágico mesmo. Ok. Tendo em vista, então, que a gente entendeu por que Deus é Pai, né? Por que o Pai é Pai, que a primeira pessoa da Santíssima Trindade é Pai, né? E por que Deus ele se revelou como Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. A gente vai entender agora como que nós, né, réis mortais, homens, na Santa Igreja de Deus, construímos o dogma, né, a doutrina da fé a respeito da Santíssima Trindade. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a palavra dogma, ela meio que cai nos nossos ouvidos hoje em dia como creia cegamente, né? Isso é um dogma, dogmático demais, que não dialoga e etc. Só que quando a gente vai na etimologia da palavra, dogma significa ensinamento. E esse ensinamento, ele não pode estar errado, porque nós estamos falando de uma coisa relacionada à fé, à doutrina da fé, né? Então a igreja, como mestra em perfeição, como esposa de Cristo, ela não pode errar, ela não erra. Porque ela é auxiliada diretamente pelo Espírito Santo. Então, ela não errando, ela estabelece: olha, nós temos 2000 anos, nós já vimos de tudo, nós já vimos de tudo quanto é tipo de ideia que vocês pensaram. E na caminhada da fé, nós identificamos algumas coisas que estão corretas, que dizem respeito aos ensinamentos de Jesus, e outras que não. Essas coisas que estão corretas são os dogmas, né? O que define um católico é ele crer em todos esses dogmas. O que define um católico é ele falar: não, não sou católico porque eu estou fazendo aqui um buffet do que eu quero acreditar ou não.
né, eu fiz um comentário desses numa das aulas do Lucas, né? O herege, ele é isso, porque do grego, haireses significa escolher, né? Aquele que escolhe. Então, o herege, ele vive escolhendo. Ah, não, eu acredito que é isso e isso, mas não é isso e aquilo. Enquanto que, né, o obediente, ele deve falar, não, tá, pera, a igreja tem 2000 anos, né? Eu só tenho, se eu for viver muito, vou viver o quê? 95, 100 anos. Isso não faz nem cócegas em 2000 anos. Então, o que ela estabeleceu é isso de fato, né? Então, nos primeiros séculos, a igreja teve um baita de um trabalho para buscar deixar mais explícito a sua fé trinitária, para falar, não, pera, a gente, a gente acredita num Deus todo-poderoso que ele se mostra como três pessoas, né? Como três pessoas divinas. Então, a formulação do dogma trinitário foi uma forma, né, um jeito que a igreja encontrou para expressar a fé que ela sempre teve, né? Como que isso, digamos assim, ganhou corpo, né? Eu já falei do credo, né, niceno-constantinopolitano, que é o símbolo da fé unido, né, pelos dois concílios aí que estão datados, o de Nicéia e o de Constantinopla. E eles colocaram a fé trinitária como centro, né, como um parâmetro dogmático, e isso está válido até os dias de hoje. Porque os padres conciliares, eles entenderam, né, a partir de um grande exercício de pensamento lógico e filosófico, que Deus ele só pode ter uma natureza, né? Não há como um Deus que se revela, né, no antigo Israel como todo-poderoso, como capaz de fazer, né, atravessar o povo com o mar aberto, enfim, fazer tantos milagres mesmo, né? É mais que milagre, é fazer tantas interferências na criação para mostrar o seu poder, e ele ser vários deuses, como os pagãos acreditavam, né? Alguns acreditam até hoje. Então Deus ele só tem uma única natureza, né? Uma natureza divina, e em um único Deus estão três pessoas, né? Como a gente tinha falado, Pai, Filho e Espírito Santo. E assim eles fixaram esse dogma da Trindade, né? Para dizer que Deus ele tem só uma natureza e três pessoas, né? Ok, tá tudo tranquilo até aqui, vocês estão vivos ou não deu, tá um delay ainda, Paulo não tá entendendo, então vocês podem falar, tá? Eu vou entender então como um sim, tá? E Sim, eu já sim. vou. Até então tá tranquilo. Não, então tá jóia. Então eu vou finalizar a nossa aula, a gente vai pular, né, outro parágrafo, e a gente vai tratar o parágrafo do Todo-Poderoso. Tá? Eu vou tentar fazer um breve break depois, né? E a gente vai discutir um pouco melhor a respeito do parágrafo 2, tá? Que eu sei que é complexo, tá? No parágrafo, então, primeiro a gente entendeu por que Deus ele é Pai, e agora nesse outro parágrafo a gente vai ver por que ele é todo-poderoso, né? Então, como eu tinha falado, há alguns atributos, né? Algumas características, as características são dadas por nós, né? A Deus, e alguns outros são atributos mesmo, né? São formas, né, como Deus se manifesta, né? São jeitos em que nós, homens, na nossa razão curta, digamos assim, a gente identifica, não, Deus ele é, né, tananã, para fazer uma rememória da nossa aula passada. Deus é. Então, de um dos atributos divinos, Deus é onipotente, né? A onipotência de Deus, a onipotência do Pai, a onipotência do Filho, a onipotência do Espírito Santo, né? Ela é mencionada no símbolo, no credo. A onipotência de Deus, então, ela é universal, ou seja, de uma forma em que ela não está contida no espaço, ela não está contida no tempo, ela não pode ser contida por nenhuma criatura criada, né? Ela, digamos assim, ela está acima e abarca todas as coisas criadas, porque Deus criou tudo, né? E o que ela quer dizer? Deus ele é todo poderoso porque ele criou todas as coisas, né? Ele governa todas as coisas
e ele pode com relação a todas as coisas, segundo a sua vontade, né? Nas Sagradas Escrituras, né, na Bíblia, a gente vê alguns títulos de Deus que dizem respeito a esse tributo, né, da onipotência. Entre alguns são Soberano de Jacó, Senhor dos Exércitos, né, que é o Sabaoth, aí, né, Dominus Deus Sabaoth, é o Senhor dos Exércitos, o Forte, Poderoso, enfim. Tudo isso para dizer, Deus é o Pai Todo-Poderoso, porque mostra a sua força onipotente, cuidando das nossas necessidades pela adoção filial que Ele nos dá, né? Pela sua infinita misericórdia e pelo seu perdão total dos nossos pecados. O que isso quer dizer? Deus ele é todo-poderoso não apenas com relação, né, a criou, ele é o boss, né? É o patrão, ele criou todas as coisas, ele pode tudo e ele tem o domínio de todas as coisas. Só que não se encerra apenas aí, né? Ele também é onipotente, nos dando uma adoção filial, né? Como a gente tinha falado. Jesus Cristo, seu Filho, ele vem ao mundo, né? Ele nos dá a sua igreja e através da sua igreja, que também é corpo místico de Cristo, a gente ganha uma adoção filial, né? Todo batizado é um filho adotivo de Deus. Isso é uma demonstração da onipotência de Deus. O quanto que ele pode pegar um evento trágico, que foi o pecado de Adão, né, o pecado dos homens, o pecado original, e ter tirado disso um grande proveito, que foi, né, a adoção filial, né? Ter enviado seu filho, pagado o preço de todos os nossos pecados na cruz e nos ter dado esse meio de participar também do corpo místico do filho dele. Pela sua infinita misericórdia, né, obviamente, e também pelo seu perdão total dos nossos pecados. A gente identifica que e isso, o parágrafo 272 ele vai tratar um pouco disso, né? Do mistério da aparente impotência de Deus ele se mostrar fraco, né? Como, por exemplo, isso foi motivo de chacota, né, durante toda a história do cristianismo, principalmente da igreja, principalmente com relação a povos mais guerreiros. Então, os vikings, enfim, quem vê a série Vikings, né, vai entender um pouco esse exemplo, mas assim, os vikings eles tinham um preconceito gigantesco com o cristianismo, exatamente por causa disso, porque Deus ele estava morto, né? Essa era a visão do viking. Como é que Deus, todo-poderoso, criador de todas as coisas, Senhor dos exércitos, ele está morto pregado numa cruz, né? Então ele não é Deus. Então, tipo assim, isso é um grande trabalho, digamos assim, que os missionários eles tiveram com relação a esse tipo de argumento. Qual que é a grande resposta para dizer assim? Exatamente isso que eu acabei de falar. É tão absurdo para o ser humano, porque a gente sempre olha as coisas e os imperativos e questiona as coisas a partir do nosso próprio núcleo, né? A partir do nosso próprio ponto de vista. É um pouco do problema do Descartes lá, né? O Descartes ele fala que o homem ele precisa buscar um pouco da centralidade para ter as suas respostas e só o pensamento, né, o cogito ergo sum, que vai dar para entender e etc. E isso é um pouco arbitrário e injusto, porque a gente está colocando o homem como medida de todas as coisas e a gente sabe que a gente não é lá muita bosta assim, não. Né? Vamos ser bem sinceros. Então, se a gente faz uma honestidade, né, e uma autocrítica, e fala, tá, beleza, eu preciso entender que essa aparente fragilidade de Deus pregada na cruz não significa que é uma impotência dele, mas muito pelo contrário. Porque, vejam, qual que foi a obra e a sacada da salvação nesse sentido? Né? O Filho, que é Deus, enquanto homem, ele veio à Terra para salvar os homens, ou seja, ele encarnou, passou por maus bocados, né, muitos maus bocados. Se a gente for pegar o Evangelho da Paixão e meditar em cima dele, a gente vai ver o quanto que é horrível as cenas, né? O profeta Isaías vai dizer que nem tinha forma humana, né? E todos nem olhavam para ele
e dizendo isso absolutamente Jesus. Né? Então, cada vez mais em que ele se humilhava, mais ele mostrava a majestade dele, no sentido não de que ele era submisso aos argumentos dos homens, né? Mas muito pelo contrário, de que ele, Senhor de toda a glória, né, e de toda a majestade, ele veio até os homens para consertar o erro dos homens, né, e permitir que os homens eles passem a fazer parte da sua glória e majestade. Então vejam, só um Deus de amor infinito mesmo, ele poderia fazer o que fez, no sentido de dar o seu filho amado, predileto, único, para os homens, né, homens que traíram tantas e tantas vezes a aliança com ele, né, desse sacrifício de Jesus, ele pagar o preço de todas as almas. Então, todos os homens, em tese, estão salvos, digamos assim. Os homens, eles não precisam preocupar, ninguém precisa se preocupar, né? Especificamente os batizados. Os batizados não precisam se preocupar com a própria salvação, porque Jesus já pagou os próprios pecados da gente na cruz. O que a gente precisa preocupar é com os nossos pecados depois do nosso batismo, né? Então, essa manifestação gigantesca de Deus no mistério da paixão, no mistério da morte, no mistério da misericórdia de Cristo, nos revela um Deus que ele é tão amoroso, mas tão amoroso, que ele supera a nossa própria capacidade de intelecção. Inclusive, supera a nossa própria capacidade de raciocínio e supera exclusivamente a nossa capacidade de olhar para as coisas e os defeitos da humanidade, né, digamos assim, os desastres, as doenças, a morte, as dificuldades, e retirar dessas coisas, na sua providência divina, tudo o que é possível para a salvação da alma, né? Tudo o que é possível para a sua glória, para a sua majestade, para a sua bondade. É exclusivamente fantástico como Deus ele mostra a sua potência na sua fraqueza, né? E aqui a gente consegue entender finalmente o que São Paulo quis dizer na sua carta aos Coríntios, né? Eu não vou lembrar qual das cartas, né, e qual versículo, mas está em Coríntios, que São Paulo diz, né, e é na sua fraqueza que Deus ele se faz forte. Né? Na fraqueza de Cristo que Deus manifesta todo o seu poder, todo o seu agrado. Né? E por quê? Por causa da pedagogia de Deus. Né? Se Deus ele se transfigurasse totalmente, né? Se ele não tivesse passado pelo Calvário, o Filho, né? Se o Filho não tivesse passado pelo Calvário, se ele tivesse de fato demonstrado toda a sua glória e majestade, ele não teria, né, pelo fato dele ser um ser divino, conseguido abarcar o máximo de almas possíveis, né? Conseguido atrair para si o máximo de criaturas suas, né? E aqui falando especificamente dos homens, para ele, né? Então foi preciso que ele desse um golpe no próprio raciocínio lógico do homem, para que o homem finalmente pudesse entender que um Deus que sofre tanto quanto ele pode ser capaz também de salvá-lo da própria miséria, da própria perdição. Então, aí, né, fica a intenção nesse sentido, né? A onipotência de Deus ela não é arbitrária a nós, ao homem, né? Pois ela é conforme a vontade e sábia inteligência de Deus. Então, Deus sabe os seus desígnios, só cabe a Deus, né, enfim, fazer o que Ele quer que age, né, fazer o que Ele quer fazer. Enfim. Para finalizar a aula, eu vou ler o parágrafo 274, só para tentar costurar um pouco essa ideia, né, do que o parágrafo terceiro ele quis dizer com a onipotência de Deus, né? Quem tiver com o catecismo aí, eu vou pedir para abrir, só para a gente acompanhar um pouco. Está no parágrafo 274, tá? Que diz o seguinte: nada é mais adequado para consolidar a nossa fé e a nossa esperança do que a convicção profundamente gravada em nossas almas de que nada é impossível a Deus. Pois tudo o que o credo, né, a seguir nos proporá a crer, as maiores coisas, né, as mais incompreensíveis, bem como as que mais ultrapassam as leis ordinárias da natureza, nossa razão o admitirá facilmente e sem hesitação, desde que tenha, pelo menos, a ideia da onipotência divina.
Ou seja, se a gente se coloca no nosso próprio lugar, né? Digamos assim, se a gente faz um exercício de humildade, de compreender de que o homem ele não é potente, o homem não tem potência nenhuma, o homem não tem capacidade de criar como Deus ele cria, né? O homem não tem capacidade enfim, ele não tem os atributos de Deus e se colocar no seu próprio lugar, enquanto criatura, né? A partir desse movimento de humildade, de reconhecer-se criatura e pequena, o homem ele consegue entender facilmente. É isso que o parágrafo quis dizer. No seu exercício de humildade, se reconhecendo pequeno e criatura limitada, o homem reconhece facilmente que a onipotência de Deus ela transpassa tudo aquilo que a própria razão do homem pode dizer, pela, pela própria onipotência divina, né? Deus, em sua forma sábia e inteligente, ele pode fazer todas as coisas conforme a sua vontade. E isso não é difícil do homem, porque está impregnado dentro da nossa própria razão, né? Conhecer a Deus e conhecer como o próprio Deus age, né? Como ele fala, como ele nos fala, como ele age para conosco, como ele nos convida, como ele está sempre se comunicando, né? E nesse sentido, nós conseguimos, através da graça dele, né, não apenas com as nossas forças, compreender o mínimo razoável, né, o necessário a respeito da sua onipotência. E é aí que a gente vai atribuindo. Né, ele é onipotente, todo-poderoso, por causa né, disso, disso e daquilo. Só para fechar, pessoal, um exemplo concreto, que eu acho que ajuda a gente a pensar um pouco né, durante essa semana e essa noite a respeito da onipotência de Deus, é pensar no seguinte, né? Os homens antigamente, principalmente os homens do Oriente, eles tinham uma ideia de divino mais bem concebida do que nós, né, modernos, digamos assim. Então, para eles, era admirável pensar nos anjos, né? E os anjos são criaturas muito grandiosas, né? E se engana, né? E acho que isso é um pouco da cultura popular. Se engana a gente pensar que o anjo da guarda é um serzinho frágil, de asas, né? Sem sexo, que fica cuidando das criancinhas ali, etc. Mas se a gente for ver a verdade em si do anjo da guarda, o anjo ele é um ser, né? É uma criatura espiritual, é puramente espírito, é puramente inteligência. Ele tem atributos iguais ao homem, né, que foram dados por Deus, então de modificar, né, espaço, modificar tempo, de agir, né, fora do tempo, nesse sentido assim. Ou seja, o anjo é um ser absurdamente poderoso. Ele é tão poderoso que o demônio é um anjo, né? O príncipe do mal, do maligno, o maligno em si, né, ele é um anjo, né, e todos os seus companheiros são anjos também, né? E olha para você ver os estragos que eles conseguem fazer na vida do homem, né? Só para se ter uma noção, então, né, a respeito de anjos aqui, anjos bons e anjos maus, isso são anjos. Agora, vocês imaginem Deus que é absurdamente mais infinito, né? É maior que os anjos, né? Então, seu anjo ele é capaz de enfim, sei lá, te proteger de um acidente de carro, e eu te garanto que o seu anjo da guarda já lhe fez isso, né? Você imagine o que é a trama de Deus, né? Acima dessa coisa. Mas, para o homem ocidental, fica mais fácil entender também Deus conforme olhando para a natureza. Então, por exemplo, a gente está num verão um pouco chuvoso, né? Eu imagino, mas quando o céu ele está um pouco estrelado à noite, a gente olha para aquelas estrelas e a gente não consegue nem calcular mais ou menos né, quantas estrelas a gente consegue ver. E se a gente for ver, né, enfim, nos diários de astronomia, essas coisas todas, a gente vai começando a contabilizar cada números tão grandes, né? São aproximadamente 100 bilhões de estrelas que existem na nossa galáxia, né? Há mais ou menos 100 bilhões de galáxias iguais à Via Láctea, né, iguais à galáxia de Andrômeda, que é uma galáxia vizinha nossa. E, sobreposto a isso, você demora, sabe,
quantos e quantos anos para atravessar um ponto ao outro da galáxia. Isso na velocidade da luz, né? Que é uma constante. Isso a gente está falando de umas coisas absurdas. A gente mal consegue imaginar o tamanho do nosso Sol, né? Ainda mais pensar em cruzar a galáxia inteira. Agora, vocês pensem, né, no universo observador próprio. A gente só está aumentando a escala e a gente só se reconhece como um grãozinho de areia, né? E agora pensar que Deus ele é muito maior do que o universo próximo, né? Muito maior do que a galáxia, muito maior, enfim, infinitamente de vezes maior que isso. Então, é isso. É olhar para o céu nesse sentido literal, né? E identificar Deus ele é todo-poderoso. Ele é maior, né, do que os anjos, o exército dos anjos, e Deus ele é maior do que todas as obras da criação que a gente pode conseguir imaginar. Enfim, nós vamos fazer a nossa oração final e a gente abre aqui para a nossa discussão, enfim, tira dúvidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicastes nesse estudo. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.